eu me chamo Vitória Miranda e hoje eu vou estar dialogando um pouquinho sobre o livro Avaliação Educacional, Caminhando pela Contramão. Eu vou estar dialogando sobre o capítulo 1, que fala sobre avaliação e aprendizagem, professor e aluno na sala de aula. E deste capítulo eu destaquei um ponto, o processo pedagógico e a avaliação, que eu destaquei por motivos que eu queria dialogar sobre como que ocorre esse processo da avaliação, na sala de aula, como que o professor trata isso, se tem algum ponto de privilégio que o professor trata com alguns alunos, ou seletividade. Bom, sabemos que o processo pedagógico de avaliação, ele não é feito de forma linear. Ele passa por diversas etapas, onde o professor vai estar avaliando o seu aluno. Então, conforme ele está passando ali uma atividade, ele está passando ali um conteúdo, o professor vai observando, vai analisando e avaliando o seu aluno no decorrer do ensino. Então, ele não tem uma avaliação apenas no final do ciclo. Então, durante esse processo de ensinamento, o professor ele vai estar analisando aquele aluno, vai estar avaliando aquele aluno por meio das atividades que ele está passando no decorrer das aulas, dos trabalhos feitos pelo aluno, e ele obtém os resultados para que ele possa avaliar aquele aluno. Eu trago como referência uma citação do livro do Lucchesi, que eu não vou estar lendo porque ela é grande, mas eu vou deixar um print aqui da foto da citação, que eu vou estar resumindo basicamente para vocês. Mas segundo Ralph Tyler, esse processo de avaliação começou em 1930, mais ou menos. E por que ocorreu isso? Tyler percebeu que a necessidade de quando as crianças entravam na escola, apenas 30 delas eram aprovadas e as outras 70, anualmente 70 crianças eram reprovadas. E ele foi tentar entender por que estava ocorrendo. E supostamente significava que a criança ela não tinha aprendido o necessário, ela não tinha processado esse conhecimento. Então não tinha ali para eles, nessa percepção, uma aprendizagem satisfatória, Então podemos compreender que esse processo de aprendizagem é necessário tanto para o professor quanto para o aluno. Ele precisa analisar as etapas que o aluno está passando para que ele consiga reavaliá-lo ou modificar o seu método ou ter um ensino mais presente para a criança. Então, esse processo de aprendizagem, o processo de avaliação, ele não pode ser feito isolado, separadamente. É algo consistente, é algo que tem um por trás disso. Essa imagem que eu trago aqui, está no livro do Freitas, tá aqui, ó. Ela vai falar um pouco disso, Que os objetivos e a avaliação, o conteúdo e os métodos, eles sempre andam juntos. Todos, a gente tem que pensar assim. Vou dar um exemplo. Qual é o meu objetivo como professora? O meu objetivo para uma sala de aula é que meus alunos se formem seres críticos, pensantes. Então, quais são os métodos que eu vou utilizar? Quais são os conteúdos que eu vou estar passando para eles? Aí tem que tomar cuidado com alguns pontos que eu tinha falado no começo, Que é sobre a seletividade que o professor tem. Quando o professor ele entra numa sala de aula, dependendo do professor, não são todos os professores, mas o professor ele já determina ali quem vai passar, quem não vai passar, quem merece ou quem não merece. Então, é esse processo de seletividade pelo aluno, às vezes acaba priorizando alguns alunos e isso acaba prejudicando, alguns alunos que aquele professor, ele deu como que o aluno vai repetir e pronto, acabou. Então, ele não vai receber de forma necessária esse ensinamento, de forma correta. Às vezes, o professor acaba fazendo isso. E eu queria tratar esse ponto que eu acho muito importante a gente repensar essa forma de avaliação, a gente repensar como que eu vou avaliar o aluno. Não vou avaliar porque eu gosto do aluno. Esse processo de seletividade acaba prejudicando alguns alunos que o professor deu por si que ele não iria passar.
Então, ele prejudica o aluno no seu ensinamento, ele prejudica o aluno no seu futuro, na sua carreira. Então, isso é muito ruim. Eu queria tratar isso também como um ponto muito importante que devemos tomar cuidado ao analisar, ao avaliar o aluno. Eu vou avaliar ele por seus conhecimentos. Então, o professor ele não pode ser seletivo. O professor ele tem que estar em um conjunto, porque é a turma dele, é a sala dele. Então, para finalizar agora, concluindo, eu trago uma citação do Lucchesi, que eu vou ler também para vocês, mas ela vai estar aqui, tá? Que é: o ato de avaliar tem seu foco na construção dos melhores resultados possíveis, enquanto o de examinar está centrado no julgamento e aprovação ou reprovação. Portanto, o professor deve avaliar de forma construtiva esse aluno e não de forma que ele faça um julgamento. É isso. Muito obrigada, professora, por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado.